Eu nasci em 1959, na capital mineira, Belo Horizonte. E aí como que eu fui parar aqui no Quilombo? A minha mãe era vizinha de uma senhora, eu nasci num beco, eu acho que era tipo uma favela, tem as favelas que é para o morro acima. Essa era bem assim, mais central, no bairro Concórdia, em Belo Horizonte. Então era um lote grande, onde tinha vários quartinhos, era só um cômodo, todo mundo morava num cômodo. E essa Maria de Lourdes era vizinha da minha mãe, que também morava num cômodo. E mamãe saía para trabalhar e me deixava com ela e a Tita. E assim foi. Aos 4 anos, minha mãe morreu de câncer. 1 ano e 19 dias depois, meu pai também faleceu. E nesse meio tempo aí, apareceu um tio daqui e dali, mas tudo com interesses em alguma coisa que tivesse ficado. E como viu que não era daquele jeito, eu fiquei com tia, fui entregue pelo juizado de menor. E com 6 anos, foi a primeira vez que eu vim aqui no Quilombo. A estrada não tinha... Era tudo um trilho, né? Aqueles triozinhos. E eu vinha, mas voltava, que ela morava lá nessa época, trabalhava. E ficou naquelas idas e vindas. E então, nesse período, eu fiquei apaixonada com o lugar, não para morar, para passear. Então, eu vinha muito passear, era férias. E nessa época, hoje, depois de vários anos, é que eu vejo como que a discriminação, o preconceito era muito vivo, só que eu não tinha conhecimento, né? Eu tinha uma mãe preta. Eu acho, pelas pessoas aqui, quando eu chegava, eu era branca, mas quando eu chegava lá, eu era negrinha por causa do cabelo duro. Hoje ele está mais ou menos bom de tanto, passei banom. Mas eu tenho amigas até hoje, desde a infância, na época tinha aquele negócio de jardim de infância, e a minha mãe de criação lavava roupa para mim estudar em escola particular. Então, o nosso nível na minha escola era totalmente diferente, mas mesmo assim eu consegui amigas de verdade, que até hoje a gente tem contato. Antes do Zap era na carta. Então, chegava ao ponto, quando eu ia para a casa delas, às vezes a gente estava lá conversando, quando o pai chegava eu tinha que esconder debaixo da cama, para ele não ver que eu estava com as meninas loiras, né, umas morenas bonitas. E porque quando ele me viu um dia na rua com uma das amigas, ele chegou em casa e falou com a mulher dele: eu vi a Lila ali com uma negrinha conversando. Então era um preconceito fora do normal, mas eu não sabia assimilar aquilo ali, ou então eu acho que eu pensava que aquilo era normal. O preto tinha que ter o lugar dele, né? E nas festinhas de escola também, quando a minha mãe ia, os meninos ficavam: ah lá, a mãe dela é preta. Então isso tudo assim, mas eu nunca fui de me deixar envolver assim, de ficar desanimada com as coisas. E com isso eu tentava ser mais do que os outros, estudava muito, tirava notas excelentes, até que teve uma escola lá, que no Dia das Mães, eu fui ler uma poesia de Cecília Meirelles. Eu só lembro que falava: quer dizer, mãe, esse M tão pequeno, gravado, não, alguma coisa que passa os anos a gente esquece. E eu fui convidada para ler, e a mãe escolhida foi a minha, preta, do jeito que os alunos falavam, mas teve muito questionamento. Então, resumindo, para a gente continuar, depois acabou que nós mudamos para cá. Para mim foi o fim do mundo. Nossa, mãe, não tinha luz, não tinha estrada, só tinha era água mesmo. E eu fiquei revoltada, voltei para lá de novo, tia também voltou, que onde eu ia ela estava junto, e trabalhei por um período nas lojas americanas, na época que foi inaugurado o BH Shopping. Trabalhei muitos anos lá. Aí depois casei, meu marido era de Santa Maria do Suaçuí, mas estava morando lá, só que ele também adorava a roça. Aí acabou Rosinha voltando para cá.
E depois de 4 anos que eu tinha casado, eu fiquei grávida do Vinícius, mas aí eu tive, como é que chama aquela, esqueci aquela doença que dá em mulher grávida. Eu tomei uma anestesia, a perudial, que me causou esse problema na coluna, e aí eu fiquei aqui, meu marido ia trabalhar, mas depois ele nem vinha mais, por causa desse problema que eu fiquei na coluna. Aí o pessoal daqui que me abraçou, as famílias que eu não conheço parente meu nenhum, e me ajudou a criar Vinícius. E quando foi em 86, foi no ano que Vinícius nasceu. Ele nasceu em outubro e a associação foi fundada em julho. E ele nasceu em outubro. Eu estava grávida ainda, não estava com esse problema de coluna. Foi que eu comecei a frequentar a Interassociação, e depois que eu tive o Vinícius, eu fiquei 3 anos em Belo Horizonte fazendo tratamento, e quando eu voltei bem debilitada, com muitas dores, mas o que me ajudou foi o trabalho social, voluntário, ajudando aqui no morro. Eu fazia as atas. E era só isso, fazendo ata, até que passou algum tempo. Eu fui secretária, depois fui presidente da associação por 2 mandatos. E o Vinícius crescendo vendo aquele movimento que eu participava, onde eu estava levando ele também cresceu tendo grandes interesses na vida como voluntário, não como politicamente, nós nunca tivemos interesse, não. Mas antes de acontecer isso tudo, eu falo que são as preciosidades do morro, que era a tia Zefina, que morava ali, que morreu com 121 anos, o tio Zé Vitório, tia Ruth, tia Maria Luzia, tia Joaquim, todos morreram 99, 100, cento e tantos anos. E naquela época que eu fiquei aqui na adolescência, não tinha televisão, só tinha um radinho na casa de um ou outro, que não era todos que tinham condição de ter radinho. Eu tinha uma coisa eu sempre gostei de conversar com pessoas idosas. Então, a minha televisão à noite era eles, contando as histórias, mas cada história eu tinha tudo documentado que eu fazia diário. Mas eu perdi quase tudo com uma amiga que veio passar uns dias aqui na minha casa. Minha casa era de sapé, sempre as meninas pediam para vir. Só que ela veio, pegou uma bolsa minha cheia de caderno. Eu falava que era livro. Eu nunca pensei que no futuro eu ia ter um envolvimento tão grande assim com a história da nossa comunidade. Ela queimou mais da metade desse documento que eu falo que é um documento. Diz que estava fazendo faxina, que eu gosto muito de guardar coisa velha. Nós viramos inimigos. Hoje ela mora em São Paulo, mas quando eu lembro do que eu tinha, né, que sempre as pessoas falam, e até hoje eu tenho essa mania de estar escrevendo. Então, eu tinha cada coisa que tia Zefina passava para a gente, nomes que a gente vai passando o tempo, você vai apagando, mas o que eu vou lembrando eu anoto, né? Então, a minha televisão era eles, que eu tinha toda a paciência e adorava ouvir aquelas histórias que eles contavam. Mas os meninos aqui até falam, você não tem 63 anos, não, você tem mais de 100, porque às vezes alguém pergunta uma coisa, eu sei mais do que eles que estão aqui, né? E essa turma aqui, tirando... Quando eu cheguei aqui, a Vera é da minha idade. E as meninas, todo mundo já era adulto, mas tem muita gente aqui que chegou depois. Mas então, voltando lá na Inter, eu comecei a envolver, de repente eu já estava na diretoria. Vinícius foi crescendo e com aquela vontade de trazer as coisas para cá, né? Ele trouxe o Aruanda, um capoeirista que tinha aqui no Bela Vista, para dar aula de capoeira aqui.
mas era uma luta deles que para vir era ônibus, depois Vinícius comprou uma moto, buscava. Então era tudo pelos nossos meios, daquilo que a gente podia estar ajudando. E com esse grupo de capoeira, foi que o Vinícius, com Aruanda, descobriu, veio a internet, aquele negócio, que aqui era uma comunidade quilombola. Então nós fomos olhando mais ele. E ele pegou, buscou como o certificado, e na época ele ficou conhecendo o pessoal da Fundação Palmares, inclusive ele foi convidado para fazer parte da diretoria, aí nas conferências, nos congressos no Rio, em São Paulo, e João Israel era o presidente, ele deu apoio para estar trazendo o pessoal da fundação. E em 2011 nós conseguimos o certificado como quilombola, mas infelizmente não foi aquilo assim que todo mundo pensava que ia chegar o certificado e no outro dia a gente ia estar chovendo de coisas boas, melhoria, mas as coisas vai acontecendo muito, muito lento. E ele tentou nessa época ver apoio do Capoeirão, Engenho, Laboriô, Duas Pontes, Gatos, para ter mais comunidades certificadas, que aí para a gente estar buscando os recursos era mais forte. Mas não conseguimos, foi só o morro, e ele buscou assinatura de pessoas daqui que moram na Itabira para mandar lá para conseguir. Aquele vereador, o Solimar, na época ajudou demais, deixou o gabinete dele à disposição, porque nós não tínhamos computador, né? Para estar olhando quando que chegava o certificado. Enfim, chegou, mas hoje a gente vê que teve mudanças poucas, mas teve, né? Principalmente agora na pandemia, nós tivemos muitos direitos que não tinha lá, que não tem na cidade, pode até chegar, mas é bem depois, né? Mas o que mais que eu vou te falar? E eu continuei lá na Inter e com essa coisa toda. Aí hoje eu estou no Conselho da Igualdade Racial, Conselho da Mulher, ONU Mulher, qual outro conselho? CONCEP, que é Segurança Alimentar, e faço parte da Inter, que eu estou como diretora de comunicação, e aí a gente faz o que pode para estar ajudando o Moisés, que é o atual presidente aqui, e todos os governos que entram, nós temos um relacionamento bom, porque é o que eu falo, a eleição, quando está aproximando, cada um tem o seu candidato, mas a partir do momento que alguém foi eleito, nós temos que estar junto, né? Então, nós nunca tivemos problema nenhum com candidato, às vezes eu tenho com vereador, porque eu sempre falo que nós, líder comunitário, nós do Conselho Fiscal, nós tínhamos que ter mais apoio dos vereadores, porque eu falo sempre, nós fazemos aquilo que era para eles fazer e ganham para isso. E a gente faz porque gosta. Eu adoro fazer meu trabalho voluntário. E a gente não dê, e nunca quero ser, porque sem ser as pessoas já falam, é porque ela está de bocada, né? A minha bocada você vê igual tá a minha casa lá. Mas eu tenho esse problema de dificuldade para estar locomovendo, assim, se for para ir de ônibus. Então, o mínimo que eu peço, Vinícius, através da Fundação Palmares, conseguiu o carro da igualdade, mas ele não quis trazer para cá, porque nós não temos condição de gasolina, de motorista. Então, está na prefeitura que, além de atender nós, atende as outras comunidades também. Mas, então, o mínimo que podia ter de todos os governos é o atendimento nas comunidades quilombolas com o carro. Então, quando eu vou, eu peço e exijo que o carro me busque e me leve, que para que eu vou? Eu vou para as reuniões, para os eventos que tem, tanto que é por isso que as pessoas acham que eu trabalho na prefeitura, porque eu estou lá todo dia, mas ali é cobrando, olhando, fiscalizando, que é um trabalho que tinha que ser do vereador.
Então, eu acho que eles tinham que unir com a gente e estar ajudando. Mas aqui no morro hoje, nós estamos conseguindo mais um pedacinho de asfalto. Penamos muito com aquele morro sem asfalto, as crianças sem ir para aula, ou então tinha que descer a pé até lá no trevo. Ônibus vinha, deixava os meninos lá à noite, criança pequena. Então hoje, até se chover muito, pelo menos ali na pracinha ali embaixo, dá para todo mundo vir. Então, com muita dificuldade, muita luta, né? Está precisando muito de união, mais união na comunidade, porque infelizmente não é só lá na cidade que as pessoas vê a gente trabalhar, mas em vez de vir ajudar, mas fica só criticando, né? Mas então é isso aí. Hoje eu tô aqui, igual eu já te falei, tive um problema muito sério da coluna, que eu nem andar, eu fiquei 3 anos sem andar. Então, isso aí eu falo que o trabalho, o voluntariado, ele é uma terapia, porque a gente esquece um pouco dos problemas, de doença, né? Então tem pessoas que... Nós tínhamos um programa na Rádio Itabira, na pandemia parou, mas tinha pessoas que ouviam. Eu estava um dia lá na rua, a menina foi lá e falou assim, eu tinha que vir aqui para ver se era Rosinha mesmo, porque a Rosinha que eu conheci estava quase morta na época, para mim você já tinha morrido, né? E graças a Deus eu estou aí, o que eu posso fazer para ajudar. E aqui no morro, uma turminha aí mais jovem, aí um desses indivíduos falou, foi em janeiro o prefeito veio aqui, passou aniversário aqui, teve um almoço, uma chuva e sem luz, mas ele veio com a mãe e passou aniversário aqui na comunidade. Aí aquelas pessoas que não ajudam, mas criticam, pegou e colocou no Instagram que eu vivo de bocada. Aí eu falei assim, não sei que bocada, minha casa está até caindo, tudo que eu tenho foi com muita luta. Falou que eu era aposentada pela prefeitura. Eu falei, nunca trabalhei em prefeitura. Vinícius trabalhou 5 anos, mas saiu porque ele não aguentou tanta cobrança dos moradores, de alguns, que aí a gente não pode falar que não é todo mundo. Então a bocada que tem é que todo mundo, através do projeto Panfins, muita gente conseguiu casa, né? E o carro antes vinha para buscar todo mundo para consultar, e eu falo com eles, gente, o que eu cobrar lá para a comunidade, eu cobro, porque se vir para a comunidade, eu também sou beneficiada, que eu moro aqui, né? Eu vou na Itabira e volto, não durmo lá, eu estou sempre aqui. Mas é isso mesmo, para trabalhar com o povo, você nem Deus, né? Esse ditado é bem velho e bem batido, mas é a pura verdade. Nem Deus agrada a todos, que dirá a gente. Aí a gente está aí na luta, e essa turma aqui em cima, alguns lá embaixo, a gente é uma família, né? Se um está sempre ajudando o outro. Então, mas contando assim, a gente conta, mas se for olhar, é um caminho que o que a gente, igual eu e Tita, no período que a gente ficou em Belo Horizonte, logo depois que minha mãe morreu, depois nós voltamos para lá, eu sempre falo com o pessoal, nós comemos até lavagem. Ela criava porco e eu buscava lavagem na casa das pessoas, e ela buscava numa feirinha. Feira não, era um mercadinho de um moço que tinha lá no Altinho. Aí ele punha aquelas coisas velhas para trazer por Tengo. Tengo era o nosso porquinho. Quando chegava, elas separavam parte para dar para o Tengo e ver se salvava alguma coisa para mim, o filho dela. Ela tinha um filho que morreu com 42 anos. Então hoje eu vejo, as coisas hoje estão muito melhor, tem muita coisa para mudar. Ontem eu estava como é a semana da comemoração do Dia da Mulher, nós participamos de muitas palestras. Aí tinha uma mulher lá que falou que ela não sabe o que vai ser dessas meninas que estão crescendo, porque ela não vê mudança nenhuma. Eu falei com ela, mudou muito. Eu falei assim, quando que há uns 30, 40 anos, a gente viu uma roda de mulheres
discutindo o futuro. Não tinha, mulher não tinha direito para nada, né? Eu falei, eu conheci pessoas aqui no morro que não podia falar nada, ainda tem algumas que é muito submissa, mas apanhavam, batia panela na cabeça, né? Aí uma menina lá até contou que a avó dela, o avô chegava tocha de tição de fogo nela, né? E ela ouvia só a avó dela falando, quando Vicente morrer, eu vou comer isso, eu vou fazer aquilo. Aí ela, um projeto, é até uma palestrante, ela pegou e falou assim, que sempre quando ela vai fazer a palestra, ela fala, não espere Vicente morrer, porque o Vicente da avó morreu, a avó e ele ficou, né? Então, as mulheres hoje, muita conquista nós tivemos e tem muito cuidado. E tem muita para conseguir ainda, né? Mas não é fácil, não. Mas as mulheres hoje estão tentando ficar mais empoderadas, mas já estamos bem empoderadas para conseguir, né? Alguma outra que ainda tem medo, mas para mim chegar aqui, eu e tantas outras, não foi fácil. Uma pessoa que tinha medo, né? Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Eu contei para as meninas ontem que quando eu fiquei na casa da minha sogra e que eu já estava começando com esse problema na coluna, eu andava muito rígida. Eu andava mais em pé, mas eu ficava assim, não conseguia, era dor demais. Eu lembro que um amigo do meu marido chegou lá e chamou ele. Aí eu que atendi a porta e chamei o Zico, quando ele saiu para fora, eu ouvi o marido dele falando assim, nossa, Zico, você tá ferrado, sua mulher tá igual um robô, e eles rindo, todos dois já morreu, e eu tô aqui, igual robô, mas tô. Então, eu ficava triste, com vergonha, me sentindo incapaz. Eu tenho uma carta lá em casa que eu escrevi pro meu filho, ele estava com 4 anos, porque eu tinha certeza que eu ia morrer, né? Uma mulher com 30 e poucos anos, e toda praticamente inútil, o que eu ia esperar da vida? Era só a morte. E aí ontem eu falei com as meninas, eu falei, hoje, coitada, eu estou querendo fazer 100, 120, eu ainda brinco que Jesus vai voltar à Terra e vai falar, quem morreu, morreu. Quem não morreu, não morre mais. E eu estou dentro e não sinto essa, como é que fala? Triste por baixo. Aí eu falei, gente, se existe na cidade de Itabira e região uma mulher com a autoestima lá no alto, eu ando baixa, com a cabeça baixa, mas na minha mente meu nariz está lá em cima. Aqui é o tal do nariz em pé, né? Mas aí as meninas até estavam rindo, eu falei assim, eu não me vou sentir. Às vezes eu estou andando na rua, alguma coisa eu vejo que as pessoas olham, não, coitada. Ontem mesmo aconteceu isso, eu saindo da fundação, eu fui para entrar no carro, veio uma dona, ai meu Deus, coitada, meu Deus do céu. A coluna, eu falei, ela queria me ajudar, eu falei, você pode ficar tranquila que eu não estou sentindo nada, eu estou muito bem, e pode ficar tranquila. Mas você já olhou? Eu falei, já olhei, o que Deus tinha que fazer por mim, Ele fez e muito, e eu estou muito bem, obrigada, e te agradeço a preocupação, mas pode ficar tranquila que se você for analisar, eu estou melhor do que você. Entrei no carro, mas já me senti assim, que eu vejo nessas rodas umas meninas bonitas, umas mulheres bonitas, mas tudo sentindo, eu tô gorda, eu tô isso, que meu marido é aqui, né? Fala, gente, não é assim não, você tem que primeiro gostar de você, né? E aí do preconceito eu já passo para mulher, eu já passo para associação, eu vou falando. Eu gostei muito, principalmente de ter sido convidada, das meninas, a Tita, mas a Rosária também, porque eu fico muito lá, muita gente me conhece, e mesmo assim, tem gente que não sabia do trabalho, não sabia. Aí teve pessoas que falaram, dona Rosinha, eu ouvi a senhora sempre na rua, lá na Inter, mas não entendi. Outros achavam que eu era funcionária lá da prefeitura. Então eu acho que foi assim uma identificação daqueles que não têm
que não está ali aparecendo, né? A Rosária que faz o bolo de melado. Mas quando a gente entregou lá na rua, era eu e a irmã dela que fazia. Eu ainda brinquei com ela, agora todo mundo descobriu meu segredo, que não é eu. A Tita tem uma história bonita, triste, mas uma mulher que já passou tanto de coisa que ela passou. E hoje vai fazer 99 agora em 2 de agosto. E com essa energia, né? Que você pode ver a casa dela, ela mora lá sozinha, mas sob a fiscalização de todos. Né? Que ali tem meu filho, tem lá em casa, tem as primas, mas a gente está sempre ali, arruma a casa, lava roupa, que eu já vi pessoas com 70, 80 que não está conseguindo mais movimentar e nem ficar sozinho. Então eu acho que é uma coisa assim, foi muito importante, outras mulheres lá, para todo mundo ver e até sentir assim, às vezes é uma pessoa assim, fala, eu que achava que não tinha jeito, até na vida, né? E eu acho que é um exemplo, foi uma atitude muito bacana e eu espero que tenha outros muros invisíveis, porque tem muita gente aí que é muros invisíveis mesmo e tem que estar em destaque. Foi muito bacana. E um detalhe, eu gostei mais da reinauguração do que da inauguração. Nossa, foi muito legal. A primeira ficou boa, mas essa eu senti mais emoção. Nossa, foi muito, muito bacana mesmo, né? E com o apoio do Yuri, é Yuri mesmo, né, o fotógrafo, ele é muito bacana, muito legal. E de todos lá que esteve apoiando, eu achei que foi muito bom, a Niara também, todo mundo, né, que foi uma equipe, né, vocês que nós ficamos conhecendo já agora nesses dias, mas o cuidado de estar entrando em contato, estar conversando, eu gostei muito, igual eu falei, não pode parar, né, esse aí tem que ser o primeiro de muitos que virão, e isso incentiva as pessoas, que tem hora que a gente dá aquela vontade de arriar os pneus e, né, ficar quieto, falar, não vamos mexer com isso não. Agora há pouco tempo mesmo, nós tivemos uma amiga que estava junto com nós, mas ela foi lá e falou, gente, o que vocês precisarem, eu estou às ordens, mas eu vou sair. E saiu, né, então a gente fica, ontem há um detalhe que eu quero falar, não é sobre a pergunta, um vereador, terça, na Câmara, falando que não conhece nem reconhece o trabalho dos conselheiros, que os conselheiros só gostam de aparecer. Então, os conselheiros que estavam lá ficou muito sentido. Então, é isso aí, o muro invisível, dá para estar destacando, vendo o trabalho, seja como líder, como conselheiro, como presidente de associação, ou até como uma empresa pequena, igual tem a das meninas aqui, né? Que está aí movimentando a economia da cidade. Então, foi muito importante. Eu gostei muito de virar modelo depois dos 60.